Na verdade, a Selma no começo falou sobre o mundo terrível que nós estamos vivendo. Depois o Ramsés vem aqui e só falava: ouça, ouça, abre seus ouvidos, ouça. Que o Senhor, Ele quer que a gente ouça para que Ele possa habitar dentro de nós. E depois vem a Vívia. E, irmã, eu não sou muito de profetizar aqui em cima, mas eu vejo a graça sobre a tua vida. Só Deus sabe o tanto que você tem orado pela tua família, o tanto que Deus tem transformado a tua casa. Existe uma graça sobre a tua vida. E quando eu estava ali, o Senhor falava que muitas vidas serão salvas através da tua. Você vai ser usado como instrumento de Deus para muita gente ser salva através da tua vida, da tua casa. A tua oração e do Ramsés cobrem a tua casa. Vocês estão blindados em nome de Jesus. Irmão, o Espírito Santo, ele testifica, né, muito quando nós estamos nele. A gente vive nesse lugar de testificação. E, de verdade, é um ambiente de adoração que nós estamos aqui. E depois uma palavra que seria, né, de dízimos e ofertas. Mas, na verdade, a Vivi, ela pregou o que eu ia pregar. Essa é a grande verdade. Porque ela está nesse lugar. Eu queria que o Neto louvasse esse início. Glória a Deus. Render a ti adoração. Meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Pai. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. E leva-me além, ao nível mais profundo desse lugar. Essa parte. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Ouça isso. E leva-me além. Para um nível mais profundo. A minha vida flua mais a tua unção. A minha vida flua mais na tua unção. Mais do teu poder. Obrigado. Amém. Leva-nos além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu falei para o Neto louvar essa música justamente por isso. O Senhor, Ele está falando desde o começo nesse culto, sabe por quê? Porque às 4 da manhã eu acordei. E a gente louvou isso também, né? Acordei, não entendi. Até falei com o pastor Elite que eu acordei, mas eu entendi.
Eu vou ler o texto, né? Hoje a ministração que o Espírito entregou foi sobre Colossenses 2. Vida espiritual, árvore bem enraizada. Meu Deus, mais uma vez árvore. E antes de ler o texto, eu vou ler algo que eu escrevi, que é o seguinte: o que é ser enraizado? Ser enraizado em Cristo significa que nossa vida deve estar profundamente conectada à sua presença. Assim como uma árvore depende das raízes para extrair água e nutrientes, o cristão depende de Cristo para tudo. Não basta conhecer a Cristo superficialmente, como alguém que toca somente a superfície do solo. Mas é preciso penetrar fundo, viver intimamente unido a Ele e receber dele toda a nutrição espiritual. O indivíduo ele só não recebe de Cristo, ele não só recebe, mas ele manifesta em sua vida aquilo que gera e opera no seu interior. Amém? Ninguém, como essa árvore que nós estamos dizendo aqui, enraizada, ninguém enxerga muitas vezes o teu processo. Ninguém enxerga o que Deus está fazendo através da tua vida. Ninguém entende o quanto você tem mergulhado nele, aprofundado como as raízes. Mas de fato, depois desse processo e desse tempo, a árvore começa a crescer, a crescer, a crescer, e o Espírito ele se manifesta através dos frutos. E aí eu queria ler lá em Colossenses 2, a partir do 6, na NVT, tá? Que diz assim: quero que saibam, aliás, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Amém? Durante esses dias, né, o Senhor tem falado comigo sobre esse tempo que a gente está vivendo, né, sobre esses dias maus, sobre dias que você entra no noticiário, seja nas redes sociais ou na própria televisão, e a gente só vê desastre, pelo menos é o que eu tenho visto. É criança sendo sequestrada, é pessoas matando, às vezes fala assim, eu estou te pagando para você matar tal pessoa, aí entra e mata. O mundo ele está caído, não há nada de bom lá fora, pelo que a gente tem, né, na nossa ótica, né, pela nossa conduta, pelos nossos princípios e valores, a gente olha para o mundo caído. O mundo que a gente já não enxerga é a esperança. Por isso que a gente sempre diz, né, que não é a igreja que precisa do mundo, mas é o mundo que precisa da igreja. Amém? E nessa observação, né, de tudo que eu tenho conversado com Jesus, através do Espírito Santo, de tudo que eu tenho observado nas redes sociais, de tudo que a gente tem vivido na igreja, né? Chega num tempo que realmente não é mais sobre a gente viver um ritual. E qual é esse ritual? Chega domingo, eu venho para o culto, recebo ali início, prosperidade, né, palavra, dízimos e ofertas e pronto, cumpri o meu momento de religiosidade. Não é mais esse tempo. O Senhor, ele trouxe um alerta na minha vida, pelo menos foi para mim trazer para a igreja. Eu falava, é isso, Senhor, ele é. Aleluia. Ou seja, muitos de nós, a gente vive um cristianismo superficial. Esse cristianismo superficial é exatamente isso, sem raiz. Sem raiz. Sem o processo. Você entra num processo, mas
brevemente você interrompe esse processo. A gente frequenta, igual eu falei, frequenta culto, a gente conhece hino, canta, louva, mas a profundidade já não existe mais. Basta uma crise, basta alguém te perseguindo, ou uma filosofia aí do mundo, e literalmente a gente fica abalado. E aí é uma pergunta, o que tem nos abalado? O que tem abalado o povo da igreja? Sabe? A gente sempre vem ao culto e eu vejo isso, eu falo, pai, eu não aceito mais. E eu sempre oro, eu falei, o Senhor tem que me usar como instrumento de Deus para não viver mais nesse lugar. Mas eu quero viver um tempo de maturidade na minha vida, né? E os líderes espirituais dessa igreja têm nos colocado nesse lugar. Ontem eu fiquei muito feliz no encontro de casais, até falei com o pastor Elídio. Falei, pastor, que maravilha que nós estamos vivendo em família. Todo mundo sorrindo com todo mundo, contente com todo mundo, né? Alegre, todo comendo um caldinho, né? Confesso que para mim não fiquei muito bem, mas estava maravilhoso, vivendo essa unidade que é o corpo de Cristo. Tá, mas e aí, é só isso? Não, isso é o início dos 3 passos que eu vou dizer aqui, do que o Espírito falou para mim sobre igreja. É o início. A comunhão é fundamental numa igreja. Sem a comunhão, sem essa visão e esse constante pensamento de que somos família, nós não chegamos a lugar nenhum. Porque o que mais vemos por aí são igrejas divididas. E é por isso que o reino não avança. Então a falta de raízes espirituais gera crentes frágeis, que não suportam tempestade. Então qualquer tempestade a gente não é crente mais. Eu sou crente, eu vou na igreja, sou crente, estou forte. Mas eu saio, é como se fosse um túnel. Eu entro num túnel e eu não sou crente mais. O primeiro BO que acontece na segunda-feira, a segunda-feira das revelações, dos boletos, né? Eu já fico frustrado. A palavra direto nos ensina sobre não andar ansioso sobre coisa alguma. Mas a gente vive caindo nesse lugar de ansiedade, de preocupação. Crentes frágeis. Nós não estamos mais nesse tempo. Principalmente aqueles que eu vejo a carinha sempre aqui. Nós já estamos no tempo de avançar com o reino de Deus. Mas eu fico feliz porque eu vejo uma igreja que está se unindo. O Senhor tem colocado pessoas aqui com esse senso de missão. Primeiro entra num processo de cura, vou falar um pouco na frente. Depois entra num processo de entendimento, conhecimento da palavra. E depois nós vamos para a missão. Amém? As raízes de uma árvore, elas não param de se aprofundar. Ela vai crescendo de uma forma constante. Isso significa que nós não podemos nos acostumar com o pouco que a gente sabe de Deus. Ali um pouco a Bíblia já é o suficiente. Cristo é suficiente em mim. Mas eu preciso sempre ter um processo constante na minha vida de conhecimento da palavra. E não só conhecimento, irmão. Aqui na igreja, desde que eu entrei aqui, sempre que eu vejo os cultos, a gente já aprendeu sobre José do Egito, a gente já aprendeu sobre os profetas, a gente já aprendeu, né, tanto o Velho Testamento como as parábolas de Cristo no Novo Testamento. É maravilhoso, só que não pode ser uma história para mim. A Bíblia é muito mais do que isso, é um manual. Essas histórias, na verdade, desses profetas, na verdade, tem que transformar a minha vida. Se eu ouço, se eu escuto, mas não sou transformado, não adianta. Isso significa que o pouco me basta. Isso significa que o tocar o superficial do solo para mim tá bom, não. É tempo de crente maduro. É tempo de crente que se aprofunda. A gente dá até uma trégua para quem está chegando, porque quem está chegando é o primeiro passo, precisa ser amado, precisa ser recebido. A nossa missão de crente maduro é isso, é trazer, acrescentar, Deus vai acrescentar os que serão salvos, mas através ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura, de todos os lugares, todas as nações. Então muitos de nós interrompemos o nosso processo em Cristo porque achamos que já sabemos o suficiente, e não é assim. A gente tem que conhecer, sabe quanto de Deus? Até a gente chegar à completa medida da estatura
de Cristo. É nesse ponto que eu tenho que chegar. Na onde o Espírito Santo ele manifesta a minha vida e a minha conduta já é parecida com a dele. Amém? Porém, quem que nós temos ouvido? Né, Ramsés? Quem nós temos ouvido? Meu Deus. Aqui, quando eu continuo aqui na leitura de Colossenses, fala o seguinte: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com eles foram ressuscitados, para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Deixa eu achar o versículo exato. Aqui, ó, voltando um pouquinho. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não de Cristo. Então, quem que nós temos ouvido? E Paulo fala, né? Qualquer filosofia que não seja segundo a Cristo é o quê? É uma vã filosofia. Ou seja, eu sempre venho nesse tempo, né? Até a nossa vida, ela fala por si só. Mas eu chego lá no salão do Richardson, né, Richardson? Eu falo direto para ele, eu falo, gente, esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de discernimento. É tempo de discernir conversa, discernir pessoas, discernir ambientes. Amém? Eu preciso discernir, eu preciso entender o que o Espírito ele está falando comigo. Afinal de contas, eu sou cristão, eu tenho que seguir segundo as ordens dele na minha vida. Não é... A gente facilmente se pega muitas vezes na nossa crise, e ao invés da gente consultar, ir, orar, falar com Deus, não, a gente... O primeiro que passa, me ajuda. O que você tem para me falar? E isso não é ser cristão, irmãos. Eu anotei algo aqui. Se nessas conversas, que são vãs filosofias, a gente tem que ter muito discernimento. Se não tiver Cristo como centro, ela é vazia. Se diminui a suficiência da cruz nas conversas, é heresia. Se acrescenta fardos à graça, é prisão. Irmão, quantos crentes estão vindo por obrigação? Quantos crentes vêm para a igreja com peso? Isso, cara, é fardo, é prisão, na verdade. Porque a palavra nos liberta. Quando a gente vive a palavra de Deus, a gente é livre nele. Nós somos crentes felizes, libertos. Agora, se eu estou no ministério por uma obrigação, se eu venho na igreja por obrigação, se eu tenho que cumprimentar um irmão por obrigação, só porque é falado aqui, você ainda está num cativeiro, irmão. Você ainda vive uma prisão. E eu vou te falar a verdade, viver Cristo é maravilhoso, liberdade. Você é feliz, você edifica onde você vai. As mesas que você senta, tá achando que crente fala com os jovens, né, Lavínia? A gente só dá risada, irmão, a coisa mais gostosa do mundo. O Senhor, Ele quer falar conosco o tempo todo. E Ele está falando. Vamos ser crente maduro, vamos parar de infantilidade. Amém? Eu olhava hoje assim, eu vi o Arthur, eu vi a Mara, eu falo, gente, é muita responsabilidade para um sacerdote, ser sacerdote de uma família, em todos os sentidos. Eu não posso parar na primeira crise, não, porque se eu paro na primeira crise, tudo desmorona. Aí como é que eu vou ser boca de Deus por aí? Não tem como. E aonde que a gente encontra essas vãs filosofias? Eu acho que muita gente vai entender. Racionalismo,
Muita gente, ele transforma a fé em moralidade. Você vai conversar com a pessoa, você não é edificado mais pela fé. Porque fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, por isso que eu falo, eu amo estar em lugares que falam sobre o reino. Mas tem se transformado em moralidade. Outro ponto, relativismo. O relativismo, ele nega a verdade. É um perigo atualmente. Na verdade, são as pedras de tropeço do crente. Relativista demais. Misticismo. Crente que fica buscando experiências sem transformação. De culto em culto. Deus vai curar, irmão. Lógico que cura. Você vai vir aqui na igreja um dia mal, você vai receber oração. Mas a nossa vida não se resume só a isso. Porque senão nós não avançamos. Você pode ver. Eu tenho observado. Cultos, cada vez com menos gente. Mas lá fora você passa, tá bombando de gente. Procurando alegria no lugar que às vezes acha que é certo. Mas na verdade é a falsa alegria. Eles podem até estar procurando Deus, mas no lugar errado. Então, nós como igreja e você que está aí, não é só para a gente estar sentado numa cadeira, não. É a gente viver de verdade. Outro ponto, legalismo. É a troca de liberdade do evangelho por regras humanas. Esse é o legalismo, ou seja, igual nós estávamos falando aqui, né? Você tem toda uma liberdade que o evangelho te traz. Qual que é essa liberdade? A transformação da tua vida. Sua família fica muito mais saudável. Realmente você vive família, né? Não tem mais aqueles problemas de briga, né? De filho que cresce vendo desequilíbrio em casa. A mulher que vem se posicionando, né? Na frente do homem como força. Não. A liberdade do evangelho é a transformação em nós. É Cristo em nós. Por regras humanas. Irmão, lugar que tem regra é lugar de criança. Se tem igreja que começa com regra demais, é porque não tem relacionamento, mas tem infantilidade. Então, enquanto nós sermos infantis nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, isso não significa que nós não vamos errar, não é isso. Mas é infantis. Nós vamos precisar de regra. O pastor Milton e a Selma sabem muito bem disso, né? Numa sala de aula, infantilizada, se não tem regra, se não tem relacionamento saudável, tem que ter regra. Paulo chama esses pontos de rudimentos do mundo. Por que rudimentos? Porque legalidade, moralidade, misticismo são inferiores. São lições infantis para nós. Por quê? Porque essa relação a gente faz diante do quê? Da plenitude de Cristo. Buscar nela respostas para a vida é o mesmo que você trocar o tesouro eterno por migalhas passageiras. Sabe quando você está comendo aquele pão que você compra fresquinho? Aí você corta o pão, passa manteiga, manda bala com um cafezinho. Aí tem aquelas migalhinhas que caem, não é? É essas migalhas, irmão. Até quando o crente vai querer deixar o pão, o verdadeiro alimento, por migalhas? Não faz sentido. Então o grande problema dessas filosofias lá fora é porque o crente ele vira presa. A nossa mente ela deve ser iluminada pela palavra e não cativada por ideias vazias. A nossa mente tem que ser iluminada pela palavra de Deus. Uma mente iluminada, você é luz aonde você passa. Mas uma mente cativada por ideias vazias, você se torna mais um lá fora. Ou seja, tem muita igreja que tem que converter crente. Ainda. Irmão, eu juro. Eu falava, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está me dizendo? Ele é. É, porque é o que nós estamos observando, gente. Cristo, ele fala com a gente nas orações, através de tudo, da nossa vida, do que a gente tem vivido. E de verdade, eu estou cansado de ver isso. Eu falo, gente, precisamos posicionar mesmo, de verdade.
A minha vida não pode ser fundamentada mais nisso que eu tenho vivido, de acordar, e ir para o trabalho, e trabalhar, e buscar na escola, e vai para casa. Não! Eu falo, Senhor, eu quero ver a tua igreja ativa. Eu quero ver o povo de Deus feliz, indo para cima, tendo esse prazer de pregar o evangelho. Ter o prazer de ter mesas cheias, irmão. De gente saudável. Viver a igreja de Atos. Lá em Atos dos Apóstolos fala, né, que a igreja toda estava feliz, alegre. E quem era salvo ia sendo adicionado na igreja. Uma igreja feliz, uma igreja unida, como ontem naquele caldo. Eu creio que qualquer casal aí de fora que viesse aqui ontem ia sair daqui saciado. Amém? Ou seja, será que Cristo tem sido a plenitude da nossa vida? Será que Cristo tem sido a plenitude? Porque plenitude é igual a totalidade. Será que Ele tem realmente sido, o Senhor é minha plenitude? Reflete aí. Porque quando nós estamos em Cristo, não nos falta nada. Nós não precisamos mais de rituais. A gente não precisa mais de revelação secreta, ficar buscando isso. Eu vou no culto para mais uma revelação. Eu vou no culto para mais um ritual. Não, chega disso. Eu vou para o culto para viver em harmonia com os meus irmãos, junto, alegre, feliz, mas entendendo da missão. Porque quando a gente fala que Cristo é nossa plenitude, o que significa? Porque em Cristo nós temos perdão, em Cristo nós temos reconciliação, em Cristo nós temos justificação, e em Cristo nós temos vida eterna. Ele é a nossa suficiência. Amém? E quais são aqueles 3 passos que eu falei para vocês da igreja? Igreja é o seguinte, irmão, eu chego cheio de carrapicho, machucado, né, triste, cansado, às vezes com fardo. Eu cheguei assim. Aí você chega, você é amado, você é tratado. Por isso que nós temos a nossa rotina de célula, né, de culto, fé em milagres, culto de jovens, culto de domingo. A gente vai recebendo o alimento, amém? E isso tem que despertar em nós o interesse de conhecer cada vez mais profundamente a Cristo. E conhecer profundamente a Cristo, você tem que parar de ter preguiça de ler a palavra. Porque enquanto você não tiver leitura bíblica, meditação, de verdade, como é que vai vir a transformação na tua vida? Eu vou chegar na igreja num culto, eu vou me sentir cansado, entediado. Mais uma vez, isso é religiosidade, irmão. Nós não estamos no tempo mais de religiosidade. Nós estamos no tempo de avançar. Mas detalhe, esse é o primeiro passo. Cheguei, fui amado, né, Caio? O Caio chegou, foi amado. Já está um tempinho. Aqui pelo menos eu vejo muita gente aqui que já está firme na igreja, amém? Vocês estão guerreiros aqui, glória a Deus. Então vocês já não estão no primeiro passo mais. Vocês estão no segundo. Alguns já estão no terceiro. Qual que é o segundo? O segundo passo, irmão, é aquele que você já está sendo alimentado. É onde o pastor Elídio, nós estamos aqui na frente, trazendo a palavra, né, trazendo vida para o crente, que é a palavra de Deus. Falando que Cristo é plenitude, é suficiência, que Ele é tudo na nossa vida. Nós estamos trazendo aqui a consciência de uma conduta de um cristão. Nós estamos trazendo aqui o que é manifestar as características de Cristo. Nós estamos trazendo aqui, o pastor Elídio está trazendo aqui principalmente, uma revolução sobre a igreja. Eu tenho falado sobre isso. E eu, sou muito feliz por isso. Uma revolução. Por que revolução? Porque ele tira o ritual e mostra o que é família. Então, irmão, avança. Entra nesse lugar. Não seja religioso mais. E tudo isso depende de uma decisão. Ou eu vivo a plenitude, ou eu vou ser só o crente, igual a pastora Sinara fala, bonitinho de domingo de noite, e eu falo também o bonitinho de domingo de manhã. Amém? E o terceiro, qual que é o terceiro passo?
O terceiro é aquele que você já é alimentado, irmão, que Cristo já colocou aquela vontade absurda de se ler a palavra, porque eu, Alexandre, eu não consigo mais ficar sem meditar na palavra. Eu não consigo. Isso se tornou um estilo de vida para mim. Se eu não leio a palavra, meu dia, cara, não é a mesma coisa. Nem que for de noite, antes de eu dormir, eu medito, porque eu sei que eu preciso estar constantemente nesse lugar. Eu preciso estar sendo alimentado todos os dias, porque se eu for alimentado só domingo, Satanás ele vai ter mais 6 dias para me atacar. 6 dias para um domingo, ele cria muito mais força na tua vida do que Cristo. Cristo é a nossa força, Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos dá os fundamentos da vida. É com Ele que a gente chora um choro verdadeiro. É com Ele que nós sentimos a presença de Deus, não é? Igual a Vivi aqui não queria parar, eu também não. Porque a gente entendeu esse lugar, irmão. Sabe? Vai para a palavra, medita, aprenda de Deus. Aprenda o que Deus quer. Às vezes, cara, você vai estar tão conectado com Deus que você vai chegar aqui, Elídio. Pastor Elídio, me dá um espaço para eu poder falar o que Cristo falou comigo. Irmão, você não precisa de título de pastor para você pregar. Olha o tanto de gente que está lá fora. Você não precisa só de um altar, de uma igreja, para poder manifestar Cristo na tua vida. Eu, sinceramente, eu prefiro manifestar lá fora. Aqui eu gosto de me alimentar. Eu gosto de conviver com vocês. Me alegrar com vocês, né? Tá feliz. A gente se conecta, a gente conversa, troca experiência. Mas os salvos precisam ser acrescentados nessa igreja. E Deus, Ele quer usar a tua vida como instrumento. Afinal de contas, eu não consigo acesso a algumas pessoas que vocês conseguem. Né, Negão? O Negão, ali, ele atende não sei quantas pessoas no salão dele. Eu chamei de Negão com carinho, viu, gente? Ele já me deu essa liberdade. E ele fala, eu fico muito feliz com o Richardson, por quê? Porque o que Deus está fazendo na vida e na família dele é incrível. Ele fala de Deus, cara, constantemente. Fala da Carol também, bastante. Mas ali você entra, eu discerno, Negão. Eu piso no salão, eu já sinto a presença de Deus. É um lugar de transformação, irmão. Na clínica lá, tem que ser esse lugar, irmão. Através da tua vida, independente de quem está ali. É a sua vida. E nós só temos uma. E detalhe, não é a eterna. Glória a Deus. Então se alimente, vai para a fonte, seja uma raiz, se aprofunde. Profundidade, profundidade. Sem profundidade não há um crescimento saudável. Você só toca o solo, a superfície. E qual que é o terceiro? O terceiro, irmão, é onde você tem que ser enviado para a missão. Eu e a Mariane, nós estamos numa missão com juventude. É fácil? Não. Não é, porque jovem, cara, vocês sabem como é que jovem é, né? Hoje jovem, principalmente a grande maioria, não tem estrutura familiar. Então, muito difícil, raro, você achar um jovem que tenha família que já... Tipo, um jovem que já vem do berço cristão. Não tem. Então, tirar toda essa cultura pesada da vida de um jovem não é fácil, é um grande desafio. Né? Aqui, a Lavínia, o Caio, a gente sabe tanto que, né, é maravilhoso, porque os jovens que nós temos aqui têm muita maturidade, irmão. Eles já estão firmados na rocha. Mas pegar um jovem lá de fora e trazer para esse lugar, ele prefere muito mais os prazeres da vida, irmão. Que é a nossa luta diária. Até adulto está dando o que fazer para tirar desse lugar. Mas eu preciso manifestar. Eu preciso entender o meu chamado. Eu preciso entender a minha missão. Eu não preciso ficar esperando posição em igreja nenhuma, carga em igreja. Eu tenho que entender o que é igreja. Eu tenho que entender o que é Cristo na minha vida. Eu tenho que entender o que é uma vida santa. Porque na palavra diz que só sobe o monte aquele que tem o coração puro e a mão limpa. Caiu, levanta, pede perdão, vai para o pó. É onde todos os profetas iam. Crise todo mundo tem, até Elias teve. Que ele pediu para Deus para matar ele, que era morrer. Só que depois da crise ele estava na caverna e ouviu a voz do Senhor de novo. A crise não define quem você é.
O que define quem é você em Deus é depois da crise. O que nós estamos vivendo nesses dias é crente que não tem constância nem permanência em Deus. E aí nós não conseguimos atingir o terceiro passo, que é o envio. É aí que a igreja para. E o Senhor diz: eu não quero uma igreja morna, porque quem é morno eu vomito da minha boca. Ele nunca vai buscar uma igreja morna. Ele quer buscar filho convicto. O meu filho, quando eu fui lá registrar a certidão de nascimento dele, Arthur de Souza Éboli, está lá, meu sobrenome, meu filho. E Jesus, Deus, Ele quer você como filho. Filho autêntico, irmão. É um filho que fala assim: eu sou filho. Aonde eu for, eu vou ser luz para esse mundo. Aonde eu for, vai haver libertação. Aonde eu for, vai haver cura. Vai haver paz que excede qualquer entendimento. Você não vai viver mais legalidade, misticismo, buscando experiência. Não. Você vai viver Cristo. Ele vai ser o centro e suficiência da tua vida. Você tem que chegar e almejar ser a medida completa da estatura dele. É a estatura dele. Não significa, irmão, que você é perfeito, não, mas nós buscamos a perfeição. É uma decisão diária. Eu posso decidir ser um irresponsável amanhã e culpar Cristo por isso. Eu culpo Cristo pelas minhas dívidas. Eu culpo Cristo pela minha conduta errada. Eu culpo Cristo. Não, irmão, culpa você. Sai do lugar de julgamento. Se examina. Eu falo para o pastor Erídio nas nossas conversas, eu falo: pastor, se a gente se examinasse todos os dias pela manhã, e a gente visse o tanto que a gente é mal, irmão, a gente estaria orando: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu não sou nada, eu sou terrível, mas a tua palavra em mim, meu Deus, a tua palavra em mim traz a transformação. Aí você é filho, aí você adquire poder, aí a palavra traz graça sobre a tua vida. Então, irmão, tenha sede e fome por esse lugar. Não espera você chegar com 70 anos para se arrepender da tua vida errada. Chegar lá na frente e falar assim: nossa, por que eu fui tão infantil? Nossa, por que eu discuti tanto dentro de uma igreja? Por que a igreja não transformava? Por que não havia transformação na minha casa? Por que eu não consegui viver igreja? Por que eu não consegui amar as pessoas? Por que eu não consegui ir para o pó? Pedir perdão, por que a palavra era tão difícil penetrar no meu coração? Irmão, não deixa não. Seja verdadeiro na presença, irmão. É o que eu tenho buscado. Eu falo: Senhor, se não for para ser luz, se não for para ser instrumento nas suas mãos, então o Senhor me retira. Me retira, porque eu não quero falar coisa minha. Me retira. Irmãos, existem muitas pregações por aí, que pastores infantis faz um monte de esboço, irmão. Tem pastor pegando esboço em IA, irmão, para pregar, só para ter uma mensagem persuasiva na tua vida, e você sair com o teu ego amaciado daqui, para mais uma semana tensa que Satanás tenta te matar. Porque não pensa que ele quer destruir, te matar não, irmão. Ele quer te matar. Ele quer te destruir. Ele quer fazer você perder a sua família, perder o seu filho. E se você for um crente de domingo, irmão, ele tem 6 dias para acabar com a tua vida. Então, nós que subimos aqui, eu tenho muito temor em Cristo, irmão. Esse altar, ele manifesta a Cristo. Então construa altar na tua casa. Seja homem e mulher de Deus. Isso não significa que você não vai errar, não. Mas quando errar, já vai para o pó, pede perdão. Fala: Senhor, abra a minha visão, abra a minha mente, que meus olhos possam ser luz,
para iluminar todo o meu corpo, e que não seja trevas, porque de trevas, irmão, nós já estamos cheios. Satanás, ele está todo o tempo ao derredor, irmão, e posso falar a verdade, ele já tem espaço dentro da igreja. Ele já tem espaço na mente dos jovens, que é uma luta, irmão, vocês não têm noção. Sabe, às vezes vem em nós a falta de perspectiva de uma igreja que vai crescer, porque nós não aceitamos uma igreja morna e vazia. Mas enquanto o Senhor colocar oxigênio no meu pulmão, me der capacidade cognitiva e mental, eu vou pregar a palavra dele. Porque eu decidi viver a palavra e a vida nele. Eu decidi acreditar nessa palavra e não ser um crente falso. Eu decidi. Irmão, posso falar a verdade? A Mari falava assim para mim: Xande, essa palavra é para líder, não fala isso não. Eu falo, o Espírito não quer saber mais de passar a mão na cabeça de ninguém. O céu está aberto, irmão. Olha essa presença aqui nessa manhã. Não é só nós que temos que aproveitar e surfar nessa onda maravilhosa, não. É muita gente que precisa sair de cativeiro. Então, se a gente faz uma relação de pessoas que estão presas nesse momento, analisa aí. Imagina como se fosse um cadeião. E um monte de gente presa nessa cadeia. O Ramsés sabe o que eu estou falando. O preso tem liberdade? Até para ir no banheiro é indigno, não é? Quando você é preso, irmão, você não tem dignidade. E a única coisa que nós adultos procuramos é dignidade para a nossa família. E posso falar a verdade? Quem não quiser escutar a palavra de Deus, irmão, pega a tua sandália, bate, tira o pó e vai para quem quer ouvir. Não gasta a tua energia com quem não quer te ouvir. Ama. Mas não gaste o teu tempo com quem não quer. Porque afinal de contas, quando você falar que Cristo é a tua plenitude, cuidado quando você fala isso, porque Ele tem que ser. A tua vida tem que manifestar. Chega de crente bonitinho, chega. Nós precisamos de igreja madura, irmão. É morte, aqui fala sobre morte. Eu até anotei algo, meu Deus. Muitos querem Cristo como Salvador, mas não como Senhor, que corta o pecado e exige uma nova vida. Se você não morreu com Cristo, também não ressuscitou com Ele. Se formos sepultados com Ele, nós já não habitamos entre os mortos. Se ressuscitamos com Ele, não podemos mais viver como antes. A nossa vida deve refletir as coisas do alto. A nossa guerra não é contra sangue, mas é contra a região celestial, principado, potestade. Essa é a nossa guerra. Não é fofocar do irmão, não é brigar com o irmão. Eu tenho aprendido isso muito na minha vida. Aprendi a pedir perdão. E Deus está vendo. Porque minha vida é transparente, irmão. Tem que ser. O Evangelho, ele não é apenas promessa de um céu futuro. Mas o Evangelho é uma transformação presente. Se você foi apenas batizado na água, irmão, mas não morreu com Cristo, sinto lhe informar, mas foi apenas um banho. Foi só um banho que você pegou ali, entrou, banho. Mas se a tua vida é pensando nas coisas lá de fora, ganhar mais dinheiro, isso, prosperidade, irmão, não é problema, não é sobre isso que eu estou falando. Mas a minha busca em primeiro lugar é o reino. Porque quando você decide acreditar na totalidade da palavra, é isso. Eu me preocupo com os compromissos com a minha igreja. Eu me preocupo com o irmão da minha igreja. Eu me preocupo se ele está passando necessidade ou se ele não está passando. Eu me preocupo com isso, irmão. Eu não me preocupo em ganhar dinheiro. Para quê? Para que Deus vai acrescentar numa vida vazia? O que vai acrescentar numa pessoa que não quer Cristo em primeiro lugar?
Não faz sentido, irmão. E posso te falar, se acrescentar, muito provavelmente Satanás ele tira depois. Então, irmão, em nome de Jesus, venha para esse lugar. Seja um apaixonado, seja um crente de Atos dos Apóstolos, seja um discípulo. O pastor Eride pregou, na quinta-feira. Quem está lá nos 24 tronos? Os 12 discípulos. Os 12 discípulos, pastor Milton. Irmão, passei por uma experiência difícil, no qual eu vi meu sogro na beira da morte. Semana passada. E ali eu vi o quão miserável nós somos. Meu sogro é um homem de Deus, mas ele também mostrou nesse momento a vulnerabilidade do ser humano. Eu não sei, cara, se nós vamos ter enfermidade amanhã, se eu vou acordar amanhã, ou daqui meia hora o que vai acontecer com o meu organismo. Não sei. Mas ontem eu olhava para o meu filho e falava: meu Deus, eu tenho que aproveitar todo momento com ele, porque o tempo está passando. Brincar mais com ele. E quando eu penso na minha família, eu falo: meu, eu tenho que passar esse tempo com Cristo também, porque vai que é meu último minuto, e não dá tempo de eu pedir perdão. Nós queremos uma igreja no céu, irmão. Uma igreja salva, uma igreja, sabe? Meu Deus, só Deus sabe. Então eu vou te falar, irmão, a vida com Cristo é renúncia? É morte? É sacrifício? Mas é nesse lugar que nós temos liberdade. Amém? É nesse lugar que somos livres, é nesse lugar que somos felizes, é nesse lugar que você vê uma pessoa que entrou toda machucada e hoje ela tem um destino, irmão. Uma igreja de paternidade que ama, que cuida. Meu Deus, eu aprendi muito aqui, cara. Eu não tive meu pai presente, não tive, mas eu aprendi a verdadeira paternidade. Paternidade de Cristo na minha vida. Cristo é suficiente, irmão. Nele nós temos a plenitude. Nele nós temos a salvação. Nele a gente tem palavra de vida eterna. Nele você ora para alguém com enfermidade, você vai contemplar nos teus olhos a cura. Nele você vai orar, irmão, você vai ver pessoas sendo libertas. Então gaste o teu tempo com a coisa certa, irmão. Gasta o teu tempo com coisa certa. Eu, como